Você está nos últimos dias de junho e talvez esteja sentindo algo que não consegue nomear com clareza. Uma espécie de peso, uma sensação de que algo precisa mudar. Uma inquietação que aparece nos momentos de silêncio, quando você para e olha para os números, para os planos, para onde estava no começo do ano e para onde está agora. Isso não é acaso. Na visão de Bashar, todo fim de ciclo carrega uma energia específica, não de encerramento definitivo, mas de espelho. O universo, de certa forma, apresenta a conta, não para punir, mas para mostrar. Os últimos dias de junho funcionam exatamente assim, não porque existe alguma magia no calendário, não porque o dia 30 de junho tenha um poder sobrenatural que o dia 15 de julho não tem, mas porque a consciência humana responde a marcos. E quando você está diante de um deles, existe uma abertura real de percepção. Você vê com mais nitidez, e é nessa nitidez que a mudança começa, ou que a repetição se instala. Muita gente acredita que mudança financeira acontece de forma repentina, uma oportunidade que aparece do nada, um contrato inesperado, uma virada súbita, e às vezes isso acontece. Mas, na maioria esmagadora dos casos, as grandes viradas na vida de alguém começaram com pequenos ajustes invisíveis. Uma crença que mudou, uma decisão silenciosa tomada num momento de clareza, uma identidade que começou a se reorganizar antes de qualquer resultado externo aparecer. Junho termina. A pergunta que fica é simples e brutal. Você termina igual? Se você chegou até aqui sentindo que algo precisa mudar, continue. Este conteúdo foi feito exatamente para esse momento. Vou te dizer algo que pode parecer contra-intuitivo à primeira vista. Sua realidade financeira não começa na sua conta bancária. Ela começa muito antes disso. Começa na forma como você pensa sobre dinheiro quando está sozinho. Começa na forma como você reage quando uma conta chega. Começa no que você sente quando alguém ao seu redor prospera. Começa na identidade que você carrega sobre si mesmo em relação à abundância. Esse é um dos pilares centrais dos ensinamentos de Bashar. A realidade externa é sempre um reflexo da realidade interna. Não é apenas uma frase bonita para colocar em quadro na parede. É um princípio funcional que, quando você começa a observar com honestidade, aparece em todo lugar. Pense nas pessoas que você conhece que, mesmo ganhando mais, continuam no mesmo lugar financeiro. Aumentou o salário, aumentaram os gastos, veio uma oportunidade, surgiu um problema. Chegou o dinheiro, sumiu de um jeito inexplicável. O número mudou, a frequência não, e é a frequência que cria o padrão. Existem alguns padrões internos que funcionam como armadilhas invisíveis para quem quer prosperar. O padrão da escassez, que é a sensação constante de que nunca é suficiente, que falta sempre alguma coisa, que o dinheiro vai acabar. O padrão do medo, que é a paralisia diante de decisões financeiras. O apego excessivo ao que já existe por medo de perder. O padrão da culpa, que é a ideia inconsciente de que não merece ter mais, que abundância é para os outros, que algo de ruim vai acontecer se as coisas melhorarem demais. E o padrão da autossabotagem, aquele mecanismo sutil onde você mesmo cria obstáculos no momento em que a prosperidade está chegando. Esses padrões não vivem no banco, eles vivem em você. E enquanto não forem observados com honestidade, continuarão produzindo os mesmos resultados, independentemente de quantas oportunidades aparecerem. Quero te convidar a fazer uma pausa. Não precisa ser longa, só honesta. Pense nos últimos 6 meses, de janeiro até aqui. Como você lidou com dinheiro? Com que emoção você abriu suas contas? Com que sentimento você tomou decisões financeiras? Quando surgiu uma oportunidade, sua primeira reação foi de expansão ou de retração? Você agiu com ansiedade, com medo constante, com confiança genuína, com abertura para o novo?
Não existe resposta certa ou errada aqui. Existe apenas a sua resposta verdadeira. E aqui está o ponto que Bashar deixa muito claro. Repetição cria realidade. A mente humana é uma máquina extraordinária de padrões. Ela repete o que conhece, porque o que conhece parece seguro, mesmo quando está sendo doloroso, mesmo quando está limitando. A mente prefere o familiar ao desconhecido. Se você repetiu as mesmas emoções nos últimos 6 meses, existe uma probabilidade muito alta de que você repita os mesmos resultados nos próximos 6. A menos que algo mude. Não o mercado, não a economia, não as circunstâncias externas. Algo em você. Essa é a notícia que assusta e liberta ao mesmo tempo. Você tem muito mais influência sobre sua realidade do que imagina. Mas isso também significa que o padrão que está te limitando não está lá fora. Está aqui dentro e pode ser quebrado. Esse é um dos pontos que mais gera resistência e mais gera libertação quando é realmente compreendido. O maior erro de quem quer prosperar não é falta de esforço, não é falta de conhecimento, não é falta de oportunidade. É obsessão no resultado combinada com frequência de escassez. Bashar é muito claro nisso. Muitas pessoas querem abundância genuinamente. Não é que o desejo não seja real. O desejo é real, mas o que elas comunicam energeticamente o dia inteiro contradiz esse desejo. Elas dizem, eu quero dinheiro. Mas o que sentem, pensam e comunicam através de cada ação, cada reação, cada conversa é: está faltando, está difícil, não tenho, não vai dar, nunca chega para mim. Essa contradição interna cria um bloqueio que nenhuma técnica externa resolve. É como apertar o acelerador e o freio ao mesmo tempo. O motor faz barulho, gasta energia, mas o carro não sai do lugar. Isso é mais comum do que parece. E talvez, sendo honesto consigo mesmo, você reconheça esse padrão em algum nível. A questão não é se você faz isso. A questão é, você está disposto a observar quando está fazendo? Porque a observação já é o início da mudança. Você não pode mudar o que não vê. E quando começa a ver com clareza a frequência que está sustentando, você ganha o poder real de escolher outra. Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora completamente quando o assunto é dinheiro. Decisões financeiras raramente são puramente racionais. A gente gosta de acreditar que são, que analisamos números, pesamos prós e contras, escolhemos a opção mais lógica. Mas o estado emocional em que você está no momento da decisão tem muito mais influência do que qualquer planilha. Medo gera retração. Você deixa de investir no momento certo por medo de perder. Você recusa uma proposta interessante porque o medo fala mais alto que a análise. Ansiedade gera impulsividade. Você toma decisões rápidas e erradas porque a ansiedade exige movimento imediato, qualquer movimento, mesmo que seja o errado. Desespero gera erro. O desespero é talvez o estado mais perigoso para tomar qualquer decisão financeira. Ele estreita a visão, elimina alternativas do campo de percepção e empurra para escolhas que, em condições normais, você jamais faria. Bashar ensina que o estado do ser precede a ação. Não é o contrário. Você não age primeiro e sente depois. Você é, sente, e então age a partir disso. Sua realidade financeira é, em grande parte, a soma das decisões que você tomou a partir de determinados estados emocionais. E aqui está o que muda tudo. Você pode aprender a escolher seu estado antes de agir. Não estou falando de fingir que está bem quando não está. Estou falando de desenvolver a consciência de perguntar: em que estado eu estou agora? Esse é o estado ideal para tomar essa decisão? Ou preciso primeiro me reorganizar internamente? Quem aprende a decidir em paz, mesmo em cenários de pressão, muda a qualidade de suas decisões de forma permanente. Chegamos num ponto importante. E quero ser direto. Não estou falando de urgência no sentido de pressa ou desespero. Urgência no sentido equivocado. Aquela sensação de que você precisa resolver tudo agora, que está atrasado,
que perdeu o tempo é exatamente o estado que acaba com a clareza. Estou falando de clareza. Os últimos dias de junho são um momento ideal para fazer 3 avaliações honestas. O que precisa sair? O que está na sua vida, nos seus hábitos, nas suas relações financeiras, nas suas estruturas, que você sabe lá no fundo, sem precisar pensar muito, que precisa ir embora. O que está te custando mais energia do que está gerando? O que precisa começar? O que você tem adiado? O projeto que continua sendo para quando der. A conversa que você evita. A decisão que você posterga porque parece grande demais. O que, se você começasse agora, abriria um caminho diferente? E o que precisa parar? Não o que precisa sair, mas o que precisa parar. O hábito, o pensamento repetitivo, a narrativa que você conta para si mesmo sobre por que as coisas não podem ser diferentes. Sair, começar, parar. Quem entra em julho sem ter feito essa avaliação com honestidade, normalmente repete o semestre. Não porque julho seja ruim, mas porque carrega os mesmos padrões que geraram o segundo semestre do ano anterior e o anterior. Clareza não é luxo. É o primeiro passo real em direção a qualquer mudança. Esse é o capítulo que pode incomodar mais. Mas é exatamente por isso que precisa ser dito. Existe uma relação direta entre o que você tolera e a realidade que você vive. Tolerância, nesse contexto, não é paciência ou resiliência. É a aceitação passiva de algo que você sabe, no fundo, que está te custando. Você tolera a procrastinação, sabe que precisa organizar as finanças, criar o planejamento, tomar aquela decisão e continua adiando, dia após dia, semana após semana. Você tolera a bagunça, não tem clareza sobre o que entra e o que sai. Não sabe com exatidão onde está seu dinheiro. Vive na névoa financeira e se acostumou com ela. Você tolera ambientes que drenam, relações que sugam energia, trabalhos que pagam abaixo do que você vale, porque sair parece mais assustador do que ficar. Você tolera clientes errados, aqueles que não respeitam seu tempo, que não pagam no prazo, que exigem mais do que combinado e você continua atendendo porque tem medo de perder a renda. Você tolera hábitos que sabia, desde o início, que precisavam mudar. E aqui está o princípio que Bashar deixa muito claro. O que você tolera, você sinaliza como aceitável, e sua realidade responde com mais do mesmo. A tolerância cria o teto, não as circunstâncias externas, não o mercado, não a sorte. O que você aceita receber, o que você aceita viver, o que você aceita ser, isso define o limite da sua expansão. A pergunta que fica é desconfortável e necessária. O que você está tolerando agora que está drenando sua abundância? Existe um conceito central nos ensinamentos de Bashar que, quando realmente compreendido, muda completamente a forma como você aborda a prosperidade. É o conceito de excitamento genuíno e alinhamento. Bashar ensina: siga sua maior excitação com integridade. Não estou falando de hedonismo, não estou falando de fazer apenas o que dá prazer imediato e ignorar responsabilidades. Estou falando de algo muito mais profundo. Quando você está genuinamente alinhado, quando o que você faz ressoa com quem você realmente é, quando sua energia, sua ação e sua intenção apontam para a mesma direção, a resistência diminui de forma notável. As coisas ficam mais fluidas. As oportunidades aparecem de formas que antes pareciam impossíveis. A ação fica menos pesada. O resultado chega com mais naturalidade. Isso não é misticismo, é uma observação prática. Quando você trabalha em desalinhamento, fazendo algo que contradiz seus valores, que vai contra sua natureza, que exige que você seja alguém que você não é, o esforço é muito maior e o resultado muito menor. Abundância, nessa visão, não é sobre correr mais rápido, não é sobre trabalhar mais horas, não é sobre se sacrificar até o esgotamento, é sobre alinhar melhor.
energia certa, ação certa, intenção certa. Quando esses três elementos se encontram, você percebe que prosperidade não era um destino distante. Era o caminho natural de alguém que está sendo genuinamente quem é. Vamos sair da teoria. 3 perguntas. Simples, profundas. Se você responder com honestidade, não a versão que você mostraria para outras pessoas, mas a honestidade real, essas perguntas podem reorganizar completamente sua direção. Primeira, quem preciso deixar de ser? Não o que você precisa fazer. Quem você precisa deixar de ser? Qual versão sua, com quais medos, quais crenças, quais padrões, quais histórias precisa ficar para trás? Quem é essa versão que está te impedindo de avançar? Segunda, o que preciso parar? Não apenas hábitos externos. O que precisa parar na forma como você pensa, como você fala sobre si mesmo, como você se relaciona com dinheiro, com oportunidades, com riscos. O que você faz repetidamente que já sabe que não está te levando para onde quer ir. Terceira, quem estou me tornando? Não quem você quer ser no futuro distante. Quem você está ativamente, conscientemente se tornando agora. Quais ações, pensamentos e decisões hoje apontam para essa nova versão? Se você ainda não tem clareza sobre essas 3 respostas, quero te apresentar algo que foi criado exatamente para esse momento. O Portal Bashar, o Manual da Nova Realidade, é um e-book de 40 páginas, denso, prático e transformador, que não foi feito para você ler uma vez e guardar na pasta de downloads. Foi feito para ser trabalhado. Cada capítulo termina com exercícios práticos para que você saia da teoria e entre na aplicação real. Não é conteúdo para inspirar, é conteúdo para mudar. O link está na descrição. Esse é um dos ensinamentos de Bashar que mais gera choque e mais gera libertação quando realmente entra. Você não manifesta o que quer, você manifesta quem você é. Repito, porque vale deixar isso assentar. Você não manifesta o que quer, você manifesta quem você é. Isso significa que não basta ter o desejo, não basta visualizar, não basta fazer afirmações pela manhã enquanto internamente carrega crenças que contradizem cada palavra que você está dizendo. O que você manifesta é sempre o reflexo fiel de quem você é. Das suas crenças mais profundas, dos seus padrões mais arraigados, da sua identidade mais honesta. Se você quer riqueza, mas se identifica com escassez, o que aparece é escassez, independentemente de quantas técnicas você aplique. Se você quer expansão, mas a sua identidade mais profunda acredita que prosperidade é para os outros, que você não merece, que algo vai dar errado, essa é a realidade que se manifesta. A pergunta, então, não é o que eu quero. A pergunta é: quem eu sou quando ninguém está olhando? Quem sou eu nas decisões pequenas, nos pensamentos que ninguém vê, nas reações automáticas que acontecem antes de eu perceber? Essa é a versão de você que está criando sua realidade agora. E ela pode mudar, não de forma instantânea. Não de forma mágica, mas de forma real e progressiva, quando você começa a trabalhar conscientemente na identidade e não apenas nos resultados. Você já percebeu esse padrão? Chega um novo mês, ou um novo ano, ou uma nova fase. E junto com ele vem uma sensação de esperança. A sensação de que dessa vez vai ser diferente. Que dessa vez as coisas vão mudar. E por alguns dias, às vezes por algumas semanas, existe de fato uma energia diferente. Mas então, gradualmente, o mesmo padrão vai se reinstalando. Os mesmos hábitos voltam, as mesmas reações aparecem, as mesmas decisões são tomadas. E o resultado, inevitavelmente, começa a aparecer com o do período anterior. Novo mês. Velha identidade. Mesmo resultado. Isso não acontece porque você é fraco ou porque não tem vontade. Acontece porque troca de calendário sem troca de identidade não produz mudança.
produz repetição com data diferente. Julho só será diferente se você for diferente em julho. E a diferença começa agora, não no dia 1º. Não quando as condições forem perfeitas. Não quando você estiver pronto. Começa na decisão que você toma enquanto ainda está em junho, nos últimos dias desse ciclo, com a clareza que esse espelho te oferece. Julho pode ser genuinamente diferente, mas só se a versão que entra em julho for genuinamente diferente da que esteve aqui até agora. Nem toda mudança começa com grandes movimentos. Esse é um equívoco que mantém muita gente paralisada. A ideia de que para mudar é preciso um gesto enorme, uma virada dramática, uma ruptura visível. E às vezes isso acontece, mas a maioria das mudanças reais, as que ficam, as que transformam de verdade, começa com decisões silenciosas. Acordar 10 minutos mais cedo e usar esse tempo para organizar o pensamento ao invés de já pegar o celular. Escolher não reagir com ansiedade quando uma notícia financeira ruim aparece. E ao invés disso, respirar, observar e responder de forma consciente. Decidir em silêncio que você não vai mais alimentar a narrativa de que as coisas não podem mudar para você. Escolher tratar seu dinheiro, mesmo quando é pouco, com respeito e intenção, ao invés de ignorância e descaso. Essas decisões não aparecem nos stories. Ninguém sabe que você as tomou. Não geram curtidas, não têm testemunha. Mas se acumulam. E ao longo do tempo, decisões silenciosas criam revoluções visíveis. A pessoa que você vai ser em dezembro de 2026 é o resultado das decisões que você está tomando agora, inclusive as que ninguém está vendo. Preciso ser honesto com você aqui. Não vou te prometer que em 30 dias sua conta vai dobrar. Não vou te dizer que existe uma técnica secreta que vai resolver tudo instantaneamente. Qualquer pessoa que te promete isso está te vendendo ilusão. E ilusão não produz mudança real. O que posso te dizer como observação genuína é isso. Quando identidade, ação e percepção mudam juntas, quando a mudança interna e a mudança no comportamento acontecem simultaneamente, o que parecia travado pode começar a se mover de formas surpreendentes. Não é magia, é coerência. Quando você para de se contradizer, quando o que você pensa, o que você decide e o que você age apontam para a mesma direção. Quando você se torna internamente compatível com o que deseja externamente, a resistência diminui. E quando a resistência diminui, as coisas se movem. Às vezes, gradualmente. Às vezes, com uma rapidez que surpreende. Não porque o universo estava esperando você fazer a afirmação certa, mas porque você parou de bloquear o que já estava disponível. E começou a agir de formas diferentes, a perceber oportunidades que antes estava ignorando, a tomar decisões que antes estava evitando. A energia financeira pode mudar. A pergunta é, você está disposto a mudar junto? Quero deixar uma ideia aqui que pode ser o ponto de virada para você, se você deixar entrar de verdade. Talvez o problema nunca tenha sido falta de oportunidade. Pense nisso com honestidade. Você olha para a sua vida e percebe que as oportunidades existiram. Talvez nem tantas quantas você queria, mas existiram. Momentos em que o caminho estava aberto. Situações em que algo poderia ter avançado. E não avançou. Por quê? Talvez porque havia uma incompatibilidade. Não entre você e a oportunidade no nível técnico, mas entre quem você era naquele momento, com seus medos, suas crenças, seus padrões, e o futuro que a oportunidade representava. Tendemos a atrair o que somos compatíveis em receber e rejeitamos, muitas vezes inconscientemente, o que está além do que nossa identidade atual considera possível para nós. Sua realidade não está te punindo. Ela está te mostrando onde está o gap, a distância entre quem você é agora e quem você precisa se tornar para viver o que deseja. Esse gap não é um obstáculo. É um convite para crescer, expandir, reorganizar, se tornar.
E a boa notícia é que você não precisa descobrir tudo de uma vez. Precisa apenas dar o próximo passo consciente, o próximo passo verdadeiro, o próximo passo alinhado. Deixa eu terminar com uma verdade simples. Os próximos 6 meses não começam em julho. Eles não começam na virada do mês. Eles não começam quando as condições estiverem melhores. Eles começam agora. Na decisão que você toma hoje. Na consciência que você carrega nesse momento. Na identidade que você escolhe sustentar a partir dessa conversa. Os últimos dias de junho têm um poder real, não sobrenatural, mas profundamente humano. O poder do ciclo que se fecha, o poder do espelho que se apresenta, o poder da clareza que aparece quando você para e observa com honestidade onde está e onde quer chegar. Esse poder não dura para sempre. A vida continua, a correria retorna, e se você sair daqui sem uma decisão concreta, sem uma mudança real, a janela se fecha. Não porque o universo fechou, mas porque você voltou para o piloto automático. Não deixe isso acontecer. Você chegou até aqui. Isso não é acidente. Se esse conteúdo falou com você em algum nível, se algo aqui tocou uma parte sua que reconhece que é hora de mudar, o portal Baixar, o Manual da Nova Realidade, é um material completo de 40 páginas, com exercícios práticos ao final de cada capítulo, criado para que você saia da teoria e entre na transformação real. O link está na descrição. Os próximos 6 meses começam agora, na decisão, na consciência, na identidade. E decisões tomadas em clareza mudam destinos. Este conteúdo foi desenvolvido integralmente por visão humana, com reflexão, estudo e interpretação dos ensinamentos de Bashar. A inteligência artificial foi utilizada apenas como ferramenta de organização estrutural.